sexto time que mais gastou na última janela de transferências do futebol brasileiro e tá em 19º colocado no Brasileirão. Este é o Santos Futebol Clube. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. O canal tá crescendo, mas ajuda a gente, vai. Bora crescer, logo monetizar esse canal pra todo dia ter vídeo aqui falando um pouco sobre o futebol brasileiro, Santos e tudo. Mas vamos falar de Santos? Vamos falar de Santos hoje. O Santos foi o sexto time que mais gastou na última janela de transferências. É isso mesmo. O Santos foi o sexto time que mais gastou. Porém, isso não se reflete em campo, porque quando a gente olha os resultados, um time que em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro só ganhou uma partida, tem alguma coisa errada. Concordam? E aí, a gente pode até olhar e falar assim, não, mas espera aí, o Neymar, ele não tá jogando. Só que o Neymar, ele não entra nesse sexto lugar. Por quê? O Neymar não custou o passe dele. Não teve passe. Então, o que o Santos gastou foi com outros jogadores. E aí, nos reforça e nos mostra o quanto o Santos contratou mal. O quanto o Santos jogou dinheiro pela janela, seja com compras, seja com empréstimos. Então vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para começar, como que tá o Santos, né? Onde que o Santos tá? Então aqui, a gente tem aqui na janela de transferência, na última janela, os 20 times do Campeonato Brasileiro, ok? Então aqui a gente tem valores de reais. Então, por exemplo, o Botafogo ele gastou 415 milhões, o Palmeiras 412, o Galo 155 e o Santos, que é o sexto, 108. Só atrás de Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense, ok? E aí o que me chama a atenção não são esses aqui, ok? Porque esses a gente já imaginava que iam ficar na frente do Santos, ok? O que me chama a atenção é quando a gente olha, por exemplo, o investimento do Vitória. O Vitória investiu 20 milhões. O Fortaleza investiu 5 milhões. O Ceará, 4,1. Atenção ao Ceará, tá bom? Que eu vou mostrar uma coisa para vocês daqui a pouco. O Mirassol, 3,9 e o Juventude, 0. E todos esses clubes estão à frente do Santos. Quando a gente pega aqui a tabela do Brasileirão, vamos falar do Ceará? O Ceará lá gastou 4 milhões, não foi isso? 4 milhões. O Ceará gastou 116 a menos que o Santos? Não, o Ceará gastou 104 milhões de reais a menos que o Santos está e fez 15 pontos de 27 possíveis. O Santos fez 5 de 27. 5 de 27. Então, assim, só reforça que o que foi feito nessa última janela do Santos foi um crime. O Santos contratou muito mal. O Santos hoje, ele não tem um lateral direito titular. O Santos não tem um lateral direito. O Santos tem zagueiros duvidosos, porque o Santos trouxe o Zé Ivaldo, que a gente viu que ele fez ontem no jogo contra o Corinthians, errou dos dois lados da bola. A gente tem um lateral esquerdo esforçado, que é o Escobar. Baita esforçado, raçudo, tal, não sei o quê. Não vou entrar nem no mérito do Luan Pérez. A gente tem um meio campo, que tomara que o Zé Rafael tome conta desse meio campo e que entre o bom tempo para jogar com ele, porque o Rincon também não dá. A gente tem, e tem Schmidt, Pituca, mas assim, pelo amor de Deus. A gente tem o Rolaser, que dá até dó do cara. Dá dó, eu tenho dó do Rolaser. E a gente tem que foi a maior contratação do Santos. Acho sim que ele deveria tá jogando melhor, mas eu acho que também é muito em detrimento do que é o time do Santos. E ele procura bastante o jogo. O Rolês, ele procura bastante o jogo, tá? E então, assim, e aí eu vou chegar num outro nome, que é o Tassiano. O Tassiano custou pro Santos
30 milhões de reais. 30 milhões de reais. E o ponto do Tassiano é esse. Porque assim, além dele ter custado 30 milhões de reais, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, que assim, eu queria muito que alguém da diretoria do Santos me explicasse. Porque assim, o Tassiano, ele foi comprado pelo Grêmio, na temporada em 2019 por 450 mil euros, ok? Ele estava no Boa Esporte, tá? Depois, ele jogou algumas temporadas no Grêmio, foi emprestado, tudo tal, não sei o quê. O Bahia, em 31/3 de 2023, pagou 250 mil euros no Tassiano, ok? E aí, menos de 2 anos depois, em 13/1 de 2025, o Santos pagou 4,5 milhões no Tassiano. Aí, eu pergunto pra vocês e queria muito saber a opinião de vocês. Como que um clube paga quase 20 vezes a mais num atleta, não, foi 20 vezes mais, né? 250, não, quase não, foi isso, não, foi 18 vezes a mais. 18 vezes mais. 18 vezes mais. E aí, se a gente falasse assim, não, tudo bem, o Tassiano ele foi do Grêmio pro Bahia, mas o Tassiano, ele, cara, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Foi o atleta que, putz, cara, foi a maior evolução, comeu a bola no Bahia. É um jogador que o Bahia não quer abrir mão de jeito nenhum, porque é craque, é um cara que tá sendo cogitado na seleção brasileira. Eu entenderia essa valorização. Mas o simples fato de falar que o Tassiano jogou bem, porque assim, até o Rogério Ceni falou, ele é médio em tudo. Tem vídeo do Rogério falando. O Tassiano é aquele cara que é um nota 6, nota 7 em tudo. Ele não faz nada muito bem. Nada muito bem. E aí eu fico me questionando o porquê que o Santos pagou essa fortuna no Tassiano. Me explique. Um jogador que quando você olha ele dentro de campo do Santos, não tem a menor, assim, não tem como ser titular. É um cara que não participa do jogo. É um cara, assim, cara, ele não faz nada. Em todos os jogos do Santos ele não faz absolutamente nada. Seja começando ou seja no banco de reservas quando entra. Pra que pagar 4,5 milhões de euros no cara? Mais de 30 milhões de reais. O que justifica isso? Então, se vocês querem entender o porquê que o Santos tá nessa desgraça, vocês têm que perguntar pro seu Marcelo Teixeira, pro seu Pedro Martins, o porquê dessas contratações. O porquê que o Gabriel Veron veio pro Santos? O porquê que o Léo Godoy veio pro Santos? O porquê que tanto jogador assim, cara, Mequetrefe tá no Santos hoje? É o que eu falo, a gente tem 37 laterais direitos, se somar todos não dá um. Então assim, tá tudo errado no Santos. Tá absolutamente tudo errado. Então, assim, não é algo que foi construído ontem. Não, é algo que está sendo construído. Foi construído na Série B. Porque o Santos faz uma Série B e que não aproveita absolutamente nada dessa Série B. Sabe, não montou um time base. E eu não tô falando que era pra jogar o mesmo time do Campeonato Brasileiro, não. Mas você olhava o time do Santos na Série B e falava assim, cara, nenhum desses caras vai jogar a Série A. Porque era um time extremamente limitado. O Santos não consegue mais revelar jogador. Os que revela só entra quando o time tá na desgraça. Só entra em fogueira. Então, assim, o que tá acontecendo com o Santos hoje, meus amigos, não é hoje. É há anos e meses que vem acontecendo isso. Então, assim, o Santos, como que um time que gasta 110 milhões, quase 110 milhões numa janela de transferência, consegue uma vitória em 9 jogos no Campeonato Brasileiro? Como que um time desse consegue estar atrás de times que também vieram da Série B e que gastaram muito menos que o Santos?
Porque uma coisa é você olhar o São Paulo e falar: "O São Paulo não gastou nada", mas, cara, o São Paulo, pô, já tem um elenco ali formado, você tem pô, veio o Oscar que não custou nada, mas você tem o Lucas, você tem uma série de jogadores ok, natural, mas o Santos tá atrás do Juventude, o Santos tá atrás do Ceará, o Santos tá atrás do Vitória, o Santos tá atrás do Mirassol. Olha o investimento desses times. O que que justifica isso? Sabe o que justifica? Uma má administração. Um time que é mal administrado, um clube mal administrado, que acha esse clube que o Neymar vai entrar em campo e num passe de mágica o Santos vai voltar a ganhar todos os jogos. E não é o que vai acontecer. O Neymar vai melhorar o time do Santos. Mas o Neymar sozinho não vai tirar, não vai, o Neymar não vai fazer com que o Zé Ivaldo aprenda a cabecear, aprenda a acompanhar o Yuri Alberto no gol do Corinthians. O Neymar não vai dar o passe pelo Rincon ali na saída de bola que originou o gol do Corinthians. O Neymar não é ele que tem que estar marcando pro cara lá cruzar que o Escobar permitiu que a bola fosse cruzada. Não é o Neymar que vai fazer o lado direito do Santos, é o Léo Godoy. Então, assim, se a gente acha que tá tudo um problema, eu bato muito nessa tecla. O grande problema do Santos é a sua presidência, é o seu presidente, é um presidente fraco, um presidente omisso, um presidente que tá muito mais preocupado com a imagem dele, com o filhinho dele, do que com a instituição Santos Futebol Clube. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Até quando o Santista vai ter que. Ah, e aí vem discursinho porcaria, pra não falar um palavrão aqui. Que o jogador tem que querer ganhar clássico, não sei o quê. Cara, você acha mesmo que com esse padrão de jogadores que vocês trouxeram, são tudo uns bando de frouxos? Vocês trouxeram jogadores frouxos. Jogadores que não chamam a responsabilidade. Jogador que toma um gol e não tem a capacidade de reagir. O Santos, reparem, o Santos leva um gol, o Santos ele se perde em qualquer jogo. O Santos ele só ganha jogo se ele consegue sair na frente. Se o Santos sai atrás, o Santos não ganha. E pior, nem reagir para empatar o Santos consegue. Nem reação o Santos consegue. Então assim, é um time que eu falo, hoje tem o DNA de perdedor. O Santos tem um DNA de perdedor. O Santos já entra em campo com uma feição de perdedor, que sabe que se tomar um gol, acabou. E é o que sempre acontece. Então, ou quem dirige o Santos toma vergonha na cara por uma vez por todas e começa a fazer um planejamento melhor, ter um scout melhor, trazer jogadores melhores, ou o Santos vai naufragar e vai navegar na Série B em 2026 de novo. De novo, ok? O buraco do Santos em 2025 é pior do que o buraco do Santos em 2023. É muito pior. E detalhe, o Santos ainda não enfrentou os times que estão lá em cima no Campeonato Brasileiro. Não enfrentou. O vice, o líder, o vice-líder, e eu acho que o Cruzeiro que tá em terceiro lugar, deixa eu ver aqui se o Cruzeiro tá em terceiro lugar. É isso mesmo, os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não enfrentou. Então, assim, é muito preocupante o Santos. Muito preocupante. Então, assim, o Santos eu volto a repetir, o Santos de novo tá ali, ó, cravando a cartilha do rebaixamento, item por item. E o seu Marcelo Teixeira não faz nada. Ou melhor, quando faz errado. Porque para contratar um estagiário como o Kleber Xavier, que tomou um nó tático no segundo tempo, com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele deu um nó tático no Kleber Xavier, sem precisar trocar um jogador, sem fazer nenhuma substituição. Tá tudo errado.
Tá tudo errado nesse clube. Do presidente, do CEO, do técnico aos jogadores. É tudo errado no